Então, agora a gente vai dar prosseguimento, né, em alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que a gente tem para conversar é que eu falei no vídeo anterior, eu falei questões, né, mas não deixa de ser questões isso. São exemplos específicos, né, que a gente gosta de trabalhar em sala de aula, que cai muito em questões. Enfim. Então a gente sabe o seguinte, ó, vamos recapitular aqui, ó. A força magnética, ela é igual ao produto vetorial, aliás, Q vezes o produto vetorial da velocidade da carga vezes o módulo, o vetor campo, certo? Isso aqui a gente transcreve como Q, V, B, que são em módulo, né? E o seno entre eles, tá? Ok. Então imagine o seguinte, que o ângulo θ, né, aqui, seja zero ou, né, 180. Então vamos fazer essa conta só para deixar mais claro. Então Fm é igual a QVB vezes o seno de zero. Opa. O seno de 0 graus, né, é igual a zero. Então 0 vezes qualquer coisa, né, é zero. O mesmo vale para o seno de 180, tá? Que é igual a zero também. Então isso vai valer zero. Isso aqui é um zero, viu? Não é um ser, não. Então, o que, que a gente pode concluir? Aquilo que a gente tinha mostrado na aula anterior. Qual é essa conclusão, professor? É que assim, ó, quando a velocidade v, quando a velocidade v tem da carga tem a mesma direção do vetor b, ou seja, do vetor campo, este não atua sobre a carga. Ou seja, não tem força, não tem força magnética, não há interação entre os dois, né? Então essa é a primeira explicação, tá? Então quando vou botar até assim, ó, tá aqui de azul. Então eu tenho V, né? Mesmo sentido de B, mesma direção, sentido não, direção, tá? Então F igual a zero, ok? Beleza. Próximo. Ó, segundo caso. Então vamos imaginar que F agora, F vai ser igual a Q, V, B e o seno de 90, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, o seno de 90 graus. O seno de 90 graus a gente sabe que é quanto? É 1, professor. Pois é. Então a força magnética nesse caso é QVB, tá? Só que note que pela força magnética ser ortogonal, né? Aliás, V é ortogonal a B, certo? A gente tem que o campo ele não vai proporcionar, né, um movimento na carga que não seja circular, né? Então, o que eu posso dizer nesse caso, né? Se ele está fazendo um movimento circular, a força magnética, o módulo da força magnética, tem que ser igual ao módulo da força centrípeta. E a força centrípeta a gente aprendeu lá em mecânica. Qual é, professor, essa força centrípeta? A força centrípeta é a massa vezes a velocidade linear pelo raio. Isso a gente vai igualar em módulo, né, utilizando isso aqui, ó. A gente vai igualar em módulo, dizer que isso é igual a isso aqui, tá? A gente pode
apenas isolar o R, né? A gente pode isolar o R. O R, que é o raio, ele é igual a MV. Por que MV, professor? Porque esse quadrado aqui vai embora, né? Eliminado com esse V. Ok? E aí, aqui embaixo, eu jogo esses dois caras aqui, Q e B, para baixo. Então, esse é o valor do meu raio. Vou chamar isso aqui de equação 1. Tá? Professor, mas a gente pode descrever esse movimento de uma forma mais complexa. Pode, porque a gente tendo raio, né, a gente pode escrever o período, né? Então a gente tem, aliás, tendo a velocidade, né? Porque se o raio é igual, aliás, eu vou botar assim, para ficar mais lindo. A equação 1 diz com S, né? Diz que o R é igual a mv. Esse V é a velocidade linear, tá? E o modo de QB, certo? E eu sei, e o período, né, é igual a 2π sobre V. Substituindo esse V aqui, ó, que eu vou dizer assim, V é igual a RQP, né, sobre M. Então, substituindo na equação 2, que é esse cara aqui, ó, equação 2, a gente tem que período é igual a 2π sobre V, que é R QB M. Então, portanto, repete a primeira, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, esse é o meu, né, período, tá? Ok? Voltando agora, né, para o próximo passo, nós temos o caso, né, em que o camarada, né, agora ele, o terceiro caso, né, θ, ele é igual, aliás, diferente de 0, diferente de 90 e diferente de 180, tá? Então ele vai apresentar duas velocidades, né? Uma tangencial e outra paralela ao campo. A gente sabe que a paralela, ó, já não produz nada, né? Porque se ela está paralela ao campo, significa dizer que ela não produz nem aliás, ela não é afetada pelo campo, ela não interage com o campo, que a gente viu lá no exemplo primeiro, né? Então o que vai acontecer aqui? Ora, aquela equaçãozinha lá, né, do R, ó, R, usando a equação 1, R é igual a M V QB, né? Só que esse V aqui tem que ser, botar até de outra cor, o meu V que seja ortogonal ao campo, certo? Então ele é o que? É MV seno θ sobre QR, tá?
ok? A gente pode também verificar, né, que o período, né, o período nesse caso vai ser 2π, certo? 2π sobre m QB. Fica para vocês verificar isso aqui. Dever de casa, verifique. Ok? Ok. Mas cabe uma pergunta, né? Existe um artifício, né, de dizer que, por exemplo, se esse θzinho aqui, né, ele não pertence a nenhum desses três casos que a gente está mencionando, ele vai ter um movimento de hélice, certo? Porque ele tem velocidade paralela, ela só não vai ser afetada pelo campo, certo? Então a gente vai dizer que é um passo, a gente vai chamar de passo, dois pontos, ou seja, o quanto ele sobe, tá? Então vai ser um ΔS, que é igual a um V vezes outro ΔS', tá? Esse ΔS' aqui é igual a T. Ele é igual a T. Igual a T. Logo a gente pode dizer o seguinte, ó. A gente vai chamar esse cara de P, que é passo, certo? Então a gente tem o passo é igual à velocidade paralela, né? Paralela vezes o T. Resumindo, isso aqui vai ser V cosseno θ vezes 2π m QB. Bonito, né? Vou chamar isso aqui de equação 3. Ou equação 2, vai. Tá, equação 2. Ok? E essas equações servem para quê? Para você descrever o movimento desses casos. Se eu não estiver enganado, em 2019, a questão mais difícil do Enem, da prova de Ciência da Natureza, foi justamente uma questão do movimento de uma partícula nesse terceiro caso aqui. Ó. Nesse terceiro caso. Tá? Então fiquem atentos. E a gente termina por aqui a nossa aula de hoje.